Imaginem só, no século XVII, a foz do rio Amazonas era um dos lugares mais cobiçados do mundo. E o que aconteceu ali? Bem, foi uma guerra esquecida, uma luta brutal entre impérios que acabou por desenhar as fronteiras do Brasil que a gente conhece hoje. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. Por que as maiores potências da Europa entraram em guerra por um lugar tão longe, tão selvagem? A resposta, e nós vamos mergulhar nisso, tem a ver com política, com riquezas que mal dá para imaginar e, claro, uma luta feroz por poder. Olhem bem para este mapa. Pode parecer só um pedaço de terra inexplorado, mas não se enganem. Para os europeus daquela época, isso aqui era um verdadeiro baú de tesouro. A floresta, sabem, estava cheia do que eles chamavam de drogas do sertão. Pensem em canela, cacau, cravo, plantas medicinais, coisas que valiam uma fortuna na Europa. E claro, todo mundo queria meter a mão. Ok, mas para a gente entender por que essa corrida toda pelo Amazonas começou justamente nessa época, a gente precisa dar uma olhada lá na Europa. Uma reviravolta política por lá, de repente, deixou essa região aqui completamente exposta, vulnerável. E aqui está o pulo do gato. Com a tal da União Ibérica, quem era inimigo da Espanha virou, de um dia para o outro, inimigo de Portugal também. E aí o que acontece? Aquelas terras gigantes e mal protegidas do Brasil, principalmente a foz do Amazonas, que era riquíssima, viraram um alvo perfeito e super lucrativo. E quem eram esses inimigos, afinal? Bem, eram simplesmente as outras superpotências da época. Estamos falando de ingleses, holandeses, franceses. Todos eles olharam para cá e viram uma oportunidade de ouro, sabe? Uma chance de fincar a sua bandeira aqui na América do Sul. Vamos começar pelos ingleses. A visão deles era totalmente comercial. Eles chegaram, olharam em volta e viram um potencial agrícola imenso. O que fizeram? Construíram fortes e começaram a plantar coisas que davam muito dinheiro, tipo tabaco e cana-de-açúcar. O objetivo era um só: fazer dinheiro com a terra. Já os holandeses, eles tinham outra jogada. O lance deles não era plantar, era controlar o comércio, dominar o mercado das drogas do sertão. Lembra? Aquelas especiarias e produtos da floresta? A meta era controlar toda a rota dessas mercadorias, que eram raras e valiam uma fortuna lá na Europa. E claro, não podemos esquecer dos franceses. Para eles, o buraco era mais em baixo. Era um jogo de poder, de geopolítica. Eles já estavam ali do lado, em Caiana, na Guiana. Então expandir para a foz do Amazonas era o próximo passo óbvio, não é? Uma ameaça direta, constante, bem na porta de Portugal. Então, imagine a situação. Portugal sendo pressionado por três lados ao mesmo tempo. A ficha caiu. Eles perceberam que podiam perder a joia da coroa. E a reação? Não foi nada rápida nem fácil. Foi uma luta que durou décadas, uma batalha para expulsar todo o mundo e finalmente segurar o território. Essa cronologia aqui dá uma boa ideia de como essa guerra foi longa, uma guerra de desgaste mesmo. Tudo começou em 1616, com a fundação do Forte do Presépio, que deu origem a Belém. Era a base de operações. Daí para frente, em 1625, uma expedição comandada por Pedro Teixeira conseguiu expulsar os ingleses. Mas a coisa não parou. Em 1697, os franceses tomaram um forte português importante e o conflito esquentou de novo. Foi uma briga que se arrastou até que, finalmente, em 1713, a diplomacia entrou em campo com o Tratado de Utrecht. E esse tratado, o Tratado de Utrecht, foi uma vitória diplomática gigantesca para Portugal. Pensem bem, pela primeira vez tinham uma fronteira oficial, uma linha desenhada no mapa dizendo: daqui para cá é Brasil, daqui para lá é Guiana. Mas, convenhamos, uma coisa é uma linha no papel. Outra, completamente diferente, é fazer essa linha valer no meio da selva. Certo. Então os rivais europeus foram, em teoria, expulsos. Mas agora Portugal tinha um problema talvez ainda maior nas mãos. Como é que se pega um território gigantesco, selvagem, e transforma na prática numa colónia que funciona, que é segura? A estratégia de Portugal foi super metódica, quase um passo a passo de como colonizar. Primeiro passo, botar postos militares para garantir que a terra era deles. Segundo, fundar vilas oficiais para trazer gente para morar. Terceiro, criar uma economia ali, baseada na agricultura, nos recursos da floresta, para a colónia se bancar. E por último, claro, o quarto passo, se defender o tempo todo de ameaças que vinham de fora e de dentro. E o ano de 1758 é um marco fundamental em todo esse processo. É o ano em que as vilas de São José de Macapá e Santana são oficialmente fundadas.
Isso é importantíssimo, porque mostra a transição de simples postos militares para comunidades de verdade. Foi um passo gigante para consolidar de vez o domínio português. Só que é preciso deixar bem claro que esse progresso todo teve um custo humano altíssimo, brutal mesmo. Colonizar a Amazónia foi uma luta diária pela sobrevivência. Doenças, como uma epidemia de cólera que varreu Macapá, mataram milhares de colonos. Isso mostra o quão frágil era a vida nessa nova fronteira. E para garantir que ninguém mais ia questionar quem mandava ali, Portugal decidiu dar a sua cartada final. Uma demonstração de poder, sabe? Uma declaração tão forte que seria impossível de ignorar. A grande questão era como transformar uma presença que ainda era frágil em algo permanente, em soberania de verdade. A resposta de Portugal não viria num tratado, não seria escrita em papel. Ela seria gravada em pedra. E a resposta foi esta aqui. Uma das maiores e mais impressionantes fortalezas militares de todas as Américas, a Fortaleza de São José de Macapá. Ela foi projetada para ser impenetrável. Um símbolo de poder que ia dominar a foz do Amazonas e mandar um recado bem claro para qualquer um que ousasse desafiar Portugal. E os detalhes da construção são de cair o queixo. Foram quase 20 anos de obras, de 1764 a 1782. O custo humano, como já vimos, foi absurdo. A mão de obra era forçada, de africanos escravizados e indígenas que morriam aos montes por causa de doenças como malária e febre amarela. Mas o objetivo estratégico era cristalino. Quem controlasse essa fortaleza controlava a porta de entrada da Amazónia e, basicamente, do continente. E foi assim que uma guerra longa, sangrenta, por especiarias e por território, culminou neste monumento de pedra. Uma fortaleza que não só botou um ponto final no conflito, mas que cimentou de uma vez por todas a fronteira norte do Brasil. Fica a prova de que as linhas que a gente vê nos mapas muitas vezes não foram desenhadas com tinta, foram desenhadas com sangue e gravadas em pedra.